A teoria dos comunistas pode ser resumida numa única expressão: a supressão da propriedade privada. Essa frase, direto da fonte que a gente está analisando, é uma das ideias mais explosivas e talvez mais mal interpretadas da história. Mas o que ela significa de verdade? Que ninguém mais pode ter, sei lá, um celular, uma casa, nem as próprias roupas. Exato, essa é a caricatura que logo vem à mente, né? E é justamente para desfazer essa e outras caricaturas que este segundo capítulo do manifesto existe. No nosso primeiro papo, a gente viu o diagnóstico. A história da sociedade é a história da luta de classes, que culmina no conflito entre burguesia e proletariado. Agora a gente entra na parte que apresenta a receita, sim, a proposta comunista para resolver esse conflito. Então, no fim da nossa conversa de hoje, a gente vai ter tirado a limpo o que o texto realmente quer dizer com abolição da propriedade burguesa. E vamos analisar as principais críticas que essa ideia recebeu na época, junto com as respostas, que às vezes são bem afiadas dos autores. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, o texto faz questão de se posicionar. Ele diz que os comunistas não são um partido à parte, com interesses diferentes do resto da classe operária. Se é assim, o que os diferencia então? Qual é o pulo do gato? A diferença que o texto aponta é mais de perspectiva do que de interesse, sabe? São duas coisas. Primeiro, eles dizem que, nas várias lutas nacionais dos proletários, eles destacam e fazem valer os interesses comuns de todo o proletariado, sem se prender à nacionalidade. Segundo, eles afirmam representar sempre o interesse do movimento em seu conjunto, em todas as suas fases. Então a ideia é que eles seriam a vanguarda, a parte com a visão mais estratégica. Aqueles que, em teoria, conseguem ver um mapa inteiro, enquanto os outros estão focados na sua batalha local, é isso? Exatamente essa a alegação. A vantagem deles seria teórica, a de compreender as condições, o curso e os resultados gerais do movimento proletário. E a partir daí, o objetivo imediato é o mesmo dos outros grupos operários: organizar o proletariado como classe, derrubar o domínio da burguesia e, finalmente, conquistar o poder político. Certo. E essa conquista de poder é o que abre a porta para a grande proposta teórica, a mais polêmica de todas, que é a questão da propriedade. E aí que o debate pega fogo, e o texto já começa assim, na defensiva, tentando esclarecer os pontos. Sim, aqui é onde fica realmente interessante. O texto afirma que o que define o comunismo não é a abolição da propriedade em geral. Ele até dá o exemplo da Revolução Francesa, que aboliu a propriedade feudal para instituir a burguesa. Então, a pergunta é: que propriedade especificamente eles querem abolir? A propriedade privada moderna, a burguesa. E aqui a gente precisa de uma pausa, porque essa definição é a chave de tudo. Quando o texto fala de propriedade privada burguesa, ele não está falando de bens de consumo pessoal. Certo, então vamos deixar isso bem claro. Não se trata do meu carro, da minha casa para morar, do meu celular. O que é então essa propriedade que está na mira? É o capital, ou seja, a propriedade dos meios de produção, as fábricas, as terras, as máquinas, que é utilizada para explorar o trabalho assalariado e gerar lucro. O argumento do texto é que o trabalho do operário não cria propriedade para ele mesmo, ele cria o capital para o burguês. E esse capital só se valoriza e se multiplica ao criar mais trabalho assalariado para explorar de novo num ciclo contínuo. Entendi. Então, a crítica não é aquela pequena propriedade do artesão ou do camponês que foi Não, pelo contrário. conquistada com o próprio suor. O texto argumenta que essa propriedade do pequeno produtor já estava sendo destruída pelo desenvolvimento da própria indústria capitalista. O que se quer suprimir é o caráter miserável da apropriação do trabalhador, em que ele só vive para aumentar o capital alheio. A proposta, então, é transformar o capital que o texto descreve como um produto coletivo, social, em propriedade comum. A ideia não é transformar propriedade pessoal em social, mas sim mudar o caráter social da propriedade, tirando dela o seu caráter de classe. Uma distinção crucial. Mas, como era de se esperar, uma ideia dessas deve ter gerado uma avalanche de acusações, né? O texto parece passar um bom tempo jogando na defesa,
respondendo essas críticas. Vamos olhar para a primeira delas. A primeira bomba que jogam contra eles é: vocês querem abolir a propriedade e, com isso, acabar com a liberdade e a individualidade. Como o texto se defende disso? O que é fascinante aqui é como o texto não nega a acusação, mas a vira do avesso ao desconstruir os termos. Ele pergunta: de que liberdade vocês estão falando? E responde: para o burguês, liberdade significa liberdade de comércio, de compra e de venda. O indivíduo que eles acusam os comunistas de quererem suprimir é, na verdade, um indivíduo burguês, o proprietário. E aí vem a frase cortante: e esta pessoa tem certamente de ser suprimida. Uau, que resposta direta. Eles basicamente dizem: sim, nós queremos acabar com a sua definição de indivíduo e liberdade, porque ela se baseia na exploração. E a outra crítica clássica, a de que se não houver propriedade privada, ninguém mais vai trabalhar e a preguiça geral vai tomar conta. A resposta a essa é pura ironia. O texto diz que se esse argumento fosse válido, a sociedade burguesa já teria ido à ruim há muito tempo pela vadiagem. E por quê? Porque nela, aqueles que trabalham não ganham e aqueles que ganham não trabalham. A crítica é chamada de tautologia, uma repetição óbvia. É claro que o trabalho assalariado deixará de existir quando não houver mais capital para explorá-lo. É um contra-ataque bem forte. Eles não só se defendem, mas usam a própria lógica da crítica para atacar o sistema vigente. Mas as acusações não pararam no campo econômico, certo? Imagino que a coisa ficou ainda mais pessoal, indo para cima de instituições como a família e a nação. Exatamente. Atacar a propriedade já é mexer no vespeiro. Mas quando as acusações chegam na família, o tom fica ainda mais inflamado. E quais eram essas acusações? O texto aborda algumas bem pesadas, como a de que os comunistas queriam abolir a família e introduzir a tal comunidade de mulheres. Isso soa como um material de pânico moral total. E era. A resposta do texto é, de novo, direta e acusatória. Primeiro, ele define a família burguesa moderna como algo que se assenta no capital e no lucro privado. E diz que essa família só existe plenamente para a burguesia, tendo como complemento a ausência forçada de laços familiares entre os proletários e a prostituição pública. A lógica é, quando o capital desaparecer, essa estrutura familiar e a prostituição desaparecerão juntas. E sobre a comunidade de mulheres? Como eles respondem a algo tão escandaloso para a época? Chamando de hipocrisia. O texto afirma que os burgueses não se contentam em ter à sua disposição as mulheres e filhas dos seus proletários, sem falar da prostituição oficial, mas tem como principal divertimento seduzir as esposas uns dos outros. O casamento burguês, na prática, já seria uma comunidade de esposas. A proposta comunista, então, não seria criar essa comunidade, mas sim acabar com ela, suprimindo a posição da mulher como um mero instrumento de produção. É uma perspectiva radical. Eles estão dizendo que a moralidade sexual da época é uma fachada que esconde relações de propriedade. E o que dizer da pátria? A acusação de quererem abolir a nação, o patriotismo. A resposta a isso se tornou uma das frases mais famosas e controversas de todo o texto. Os operários não têm pátria. O argumento é que não se pode tirar deles o que eles não possuem. O proletariado, para tomar o poder, precisa primeiro se estabelecer como a classe nacional, se constituir como nação, mas, segundo o texto, sua dominação futura, ao acabar com a exploração de um indivíduo por outro, também acabaria com a exploração de uma nação por outra. As hostilidades nacionais desapareceriam. Isso se conecta com uma ideia ainda maior que eles apresentam, de que a nossa consciência, nossas ideias, mudam de acordo com nossas condições de vida, com nossa produção material. Perfeitamente, isso é um ponto central. O texto pergunta: o que a história das ideias prova, senão o que a produção espiritual se reconfigura com a da produção material? A frase de efeito aqui é: as ideias dominantes de uma época sempre foram apenas as ideias da classe dominante. Portanto, uma revolução nas relações de propriedade, como a comunista, traria inevitavelmente uma ruptura radical com as ideias tradicionais. Espere um pouco, isso é uma afirmação gigantesca. O texto está basicamente dizendo que não existem verdades eternas.
tudo que a gente pensa sobre moral, justiça, religião é só um reflexo da economia da nossa época. É uma ideia bem difícil de digerir. É a essência do materialismo histórico que eles propõem. Conceitos que vemos como universais e atemporais são, nessa visão, produtos históricos e de classe. E é por isso que a Revolução Proletária, por ser a mais radical de todas as rupturas com as relações de propriedade, também produziria a ruptura mais radical com as ideias herdadas do passado. Certo. Depois de toda essa defesa teórica e desses contra-ataques, o que o texto propõe na prática? Como seria essa transição do capitalismo para a nova sociedade? Qual é o plano de ação? O primeiro passo, como a gente já disse, é a revolução. A elevação do proletariado à condição de classe dominante, a conquista da democracia. A partir daí, o proletariado usaria seu poder político para, segundo o texto, arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia, centralizando todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, que aqui é definido como o proletariado organizado como classe dominante. E como isso seria feito? Existe uma lista de medidas? Sim, o texto apresenta uma lista de 10 medidas, alertando que elas seriam diferentes em diferentes países, mas que poderiam ser aplicadas de forma geral nos países mais avançados. E o próprio texto admite que, economicamente, essas medidas podem parecer insuficientes e insustentáveis, mas que, no decorrer do movimento, elas se superam a si mesmas e são inevitáveis como meio para revolucionar todo o modo de produção. E que medidas são essas? Alguma delas soa familiar para nós hoje? Várias. E isso é o que é mais fascinante. A lista inclui, por exemplo, a expropriação da propriedade fundiária, um imposto fortemente progressivo, a abolição do direito de herança, a centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional e a centralização dos meios de transporte. Mas também propõe educação pública e gratuita para todas as crianças e a abolição do trabalho infantil nas fábricas como existia na época. É impressionante. O imposto de renda progressivo e a educação pública universal são pilares de muitas democracias modernas. É curioso ver como propostas consideradas ultra-radicais na época foram, de certa forma, absorvidas e normalizadas, ainda que de maneira diluída pelo próprio sistema que criticavam. Exatamente. Isso gera um debate sem fim sobre se isso representa uma vitória dessas ideias ou uma cooptação delas pelo sistema. Mas, de qualquer forma, essa lista de medidas representa o programa de transição. Certo. E qual seria o resultado final de todo esse processo? O que viria depois dessa fase de transição, com o Estado forte e centralizador? E essa é a grande virada na argumentação. Se o poder político, como define o texto, é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra, no momento em que a Revolução Proletária eliminar as antigas relações de produção e as classes, ela estará eliminando as condições para a existência de classes em geral, e com isso eliminando sua própria dominação como classe. Então, esse Estado poderoso e centralizador não é o objetivo final. É apenas uma ferramenta temporária. Exatamente. A ideia é que, uma vez que as classes sociais deixem de existir, o poder público perderia seu caráter político. O Estado, como instrumento de opressão, simplesmente definha, para usar um termo de Engels. E o que surge no lugar dessa antiga sociedade? No lugar da sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classe, o texto projeta o surgimento de uma associação. E a frase final do capítulo descreve a visão para esse futuro. Uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Essa é uma conclusão surpreendente. Depois de uma análise tão focada em classe e coletividade, o objetivo final é expresso em termos de desenvolvimento individual. Não é o coletivo esmagando o indivíduo, mas o indivíduo só podendo se desenvolver plenamente quando todos também puderem. Precisamente. É a visão utópica que coroa o capítulo, a promessa de que, superado o conflito de classes, a humanidade entraria numa nova fase de desenvolvimento. Ok, vamos amarrar as pontas. O que este capítulo adiciona ao quadro geral que estamos montando a partir do manifesto? Se o nosso primeiro episódio apresentou o diagnóstico da sociedade, a luta de classes como o motor da história, este capítulo nos dá a prescrição, o programa de ação.
Ele pega a teoria e a transforma numa proposta política concreta. Ele detalha não só o que os comunistas querem, mas, talvez mais importante, o que eles não querem, ao passar tanto tempo rebatendo as críticas. E isso se conecta diretamente com a ideia do proletariado como o agente revolucionário que a gente viu antes. Perfeitamente. Quem ouviu o episódio anterior vai reconhecer aqui a consequência lógica daquela análise. Para quem não ouviu, basta lembrar que o ponto de partida é um conflito central entre a burguesia, dona dos meios de produção, e o proletariado, que só tem a sua força de trabalho para vender. Este capítulo é a proposta para superar esse conflito de uma vez por todas. Certo. E para onde vamos a partir daqui? Qual o próximo passo do texto? No próximo episódio, vamos analisar como os autores posicionam o seu comunismo científico em relação às outras várias correntes socialistas que existiam na época. O texto vai dissecar e criticar o que eles chamam de socialismo reacionário, o socialismo conservador ou burguês e o socialismo e comunismo crítico-utópicos. Basicamente, é eles dizendo por que a versão deles é a correta e as outras estão equivocadas. Certo. Se fôssemos resumir em 3 pontos essenciais o que vimos hoje nesta análise, quais seriam? Eu destacaria 3 ideias que mudam a perspectiva. Primeiro, a proposta central não é o fim de toda e qualquer propriedade, mas especificamente da propriedade burguesa, que é o capital, os meios de produção que exploram o trabalho. Bens pessoais não entram nessa conta. Segundo ponto. Segundo, que muitas das críticas clássicas ao comunismo sobre destruir a liberdade, a família, a cultura, são rebatidas no texto com o argumento de que esses conceitos não são universais, mas sim a visão de mundo da burguesia, defendendo seus próprios interesses de classe. E por último... E terceiro, o objetivo final projetado não é um Estado opressor e totalitário para sempre. Essa fase de transição, com um Estado forte, seria apenas um meio para se atingir o verdadeiro fim, uma sociedade sem classes, onde o poder público perde seu caráter político e, na famosa formulação, o livre desenvolvimento de cada um se torna a condição para o livre desenvolvimento de todos. Uma visão radical de transformação social que vai da análise econômica até uma projeção quase utópica do futuro. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir que o próprio texto provoca. Se as ideias dominantes de uma época são mesmo as ideias da classe dominante, como é que a gente pode, hoje, identificar os pressupostos da nossa própria sociedade em conceitos que consideramos universais e neutros, como sucesso, mérito ou justiça? Uma ótima provocação. Acompanhe o próximo episódio para continuarmos essa exploração do manifesto.